Paz do Senhor, amados irmãos, Deus abençoe. Estamos mais uma vez nessa videoaula para aprendermos da Palavra de Deus, amém? Quero aqui, juntamente com os irmãos, dar continuidade na aula passada, que nós terminamos até a educação no Velho Testamento. Vamos dar sequência no Novo Testamento agora. Parece claro que a educação do Antigo Testamento cimentou o caminho para o programa didático do Novo Testamento. Aí nós vemos dois fatores. Nós temos o Mestre Jesus e a grande comissão e a igreja primitiva. Também vamos falar sobre as cartas de Paulo e também o lugar das escrituras, o ministério educacional. Enfim, vamos lá. O que nós podemos aprender aqui? Primeiro, o Senhor Jesus como o grande mestre. Amém? O Senhor Jesus, ele é o grande mestre. O Senhor Jesus, ele enfatizava a importância do ministério da educação. Quer através dos exemplos, quer por meio dos seus mandamentos. Ele próprio era essencialmente um mestre vindo de Deus. Durante sua missão terrena, era chamado de mestre com mais frequência que por qualquer outra designação. A maior escola que já existiu consistia em Jesus como professor e os 12 apóstolos como alunos. Afirma-se que no quarto evangelho Jesus é mencionado como mestre nada mais nada menos que 89 vezes e por pregador apenas 12 vezes. Naturalmente, sua doutrina e pregação sempre se fundiam, mas sua obra didática era fundamental em tudo o que se fazia. Os seus princípios e métodos consistiam o ideal em direção do qual os educadores cristãos devem empenhar-se. Aí nós vemos que o Senhor Jesus, ele deu uma grande comissão. Jesus pretendia que a sua igreja fosse uma igreja didática. A religião que ele fundou, uma religião de ensino. Nesse programa, o fazer discípulo é o primeiro passo. A própria expressão discípulo significa aprendiz e, consequentemente, evoca um processo educacional. O segundo passo é o batismo em águas dos discípulos. O próprio batismo é um instrumento visual no ensinamento do poder salvífico da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. O estágio final do programa de educação e treinamento na verdade, é um processo contínuo, a saber, ensinar os discípulos a praticar o que Jesus mandou. Lembre-se que a conversão e o batismo não são o término do processo. Pelo contrário, são o seu início. O batismo deve seguir-se um programa contínuo de educação. Caso contrário, os convertidos permanecem bebê em Cristo e as consequências são trágicas para eles, para a igreja e para o reino de Deus. Um outro ponto a ser observado é que na linguagem original de Mateus 28:19, o termo que significa ir, na verdade, é um particípio
Portanto, a tradução mais correta e fiel seria indo fazei discípulos. Essa tradução viria a sugerir que em nossa caminhada cotidiana como crentes, enquanto executamos outras tarefas, simultaneamente faríamos discípulos. Esse conceito nos lembra do Shema, que instrui os hebreus durante sua caminhada e instrui os seus filhos ao caminhar, ao andar. No seu cotidiano, você tem que estar fazendo discípulo. E nós vemos também a igreja primitiva, né? Como que era a educação no Novo Testamento, no conceito da igreja primitiva. A igreja no Novo Testamento tornou-se uma comunidade de ensino-aprendizado. Lucas escreveu que após a grande ceifa de Pentecostes, os membros da nova comunidade de contínuo se dedicavam às instruções transmitidas pelos apóstolos. Observe que eles não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo, conforme você vê lá em Atos capítulo 5, verso 42. Imediatamente após o Pentecostes, surgiu 4 significativos sinais da igreja primitiva, os quais constituíam o cerne da mensagem docente de Atos capítulo 2, versos 43 ou 47. Um deles é o ensino constante da doutrina dos apóstolos, a comunhão dos apóstolos, o partir do pão e a oração. Quando os apóstolos entrou em evidência com a condição de expoentes da fé cristã, tanto eles como outros apóstolos entregaram-se totalmente no Ministério da Educação. Então, veja bem, quando Paulo se deu conta da evidência de expor a fé cristã, tanto ele quanto os outros apóstolos entregaram-se totalmente ao Ministério da Educação. Quer dizer, eles se mergulharam nesse processo, nesse chamado. Você pode encontrar isso em Atos capítulo 11, verso 26, o 15, verso 35, o 17, verso 13, e assim vai. Depois você olha na sua apostila, amém? Aí nós vemos que as cartas de Paulo também eram um método de educação no Novo Testamento. O ponto de vista educacional, o nobre propósito dos escritos paulinos foi o ensino. Cada carta que ele escreveu aos seus discípulos na fé servia para ajudar a conhecer e entender algumas verdades. Por exemplo, posso dizer que as cartas aos Tessalonicenses foram escritas para corrigir ideias errôneas sobre a segunda vinda do Senhor. Aos Coríntios também, né? Quando ele escreveu aos Gálatas, era para lhes mostrar que se pode viver de modo justo, reto, pela fé e o poder do Espírito Santo. Quando ele escreve para os irmãos romanos, ensina que todos pecaram e que estão privados da glória de Deus, bem como podem ser justificados por meio da fé. Aos Efésios ensinou as características da verdadeira igreja. Aos Filipenses ensinou que a experiência cristã é uma realidade que não depende das circunstâncias externas. Também, quando ele escreve aos Colossenses, também fala que Paulo ensina que a verdadeira natureza de Jesus, a fim de refutar uma doutrina legalista. Quando escreve aos Filipenses, fala sobre a experiência a cristã é uma realidade, não depende de circunstâncias externas, como nós já falamos.
né? A última carta paulina, denominada Epístolas Pastorais, demonstram especialmente interesse no ensino. Então nós vemos que as Sagradas Escrituras, ela é para nos ensinar. Amém? Com relação às cartas de Paulo a Timóteo, Aias sugere 6 temas que salientam a importância do ensino cristão. Primeiro, o ensino é essencial para manejar corretamente a palavra de Deus. Segundo, o ensino é necessário para a firmeza da fé. Terceiro, o ensino é útil para o estabelecimento de lares harmoniosos. Quarto, a capacidade para ensinar é dos requisitos para pastores e outros líderes espirituais. Veja bem, pastor, líderes precisam ser capacitados através da palavra de Deus. O ensino é o corolário essencial da leitura bíblica, ou seja, o que é corolário? Nada mais é de uma coroa de folhas douradas. Paulo ele vê como se fosse uma coroa, a pessoa que ela se prende, se esmera no ensino, é como se ela estivesse colocando uma coroa de ouro, de folhas de ouro na sua cabeça. É essencial da leitura bíblica, é da exortação e da pregação. O ensino é apresentado por Paulo como sendo indispensável à perpetuação da fé. Então, através do ensino da palavra, se perpetua a fé no coração das suas pessoas e também na sua. Aí nós vemos na educação do Novo Testamento o lugar das Escrituras. Segundo Son Sismemory, a maioria dos livros do Novo Testamento, se não todos, podemos dizer, objetivavam finalidades educacionais. Por exemplo, o Evangelho de João ainda é utilizado em muitas de nossas igrejas como um excelente manual para os neófilos. O que é um neófilo? Os novos na fé. Faz-se necessário frisar que, durante os anos anteriores à redação dos livros do Novo Testamento, a igreja tinha já um livro para o ministério educacional e as escrituras do Antigo Testamento. Foi sobre essas escrituras que Paulo escreveu. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, do 16 ao 17. Dessa forma, o pressuposto bíblico para um programa de educação cristã requer a utilização tanto do Antigo quanto do Novo Testamento como um livro-texto dado por Deus. Amém? Aí nós vemos outro ponto da educação do Novo Testamento, é o ministério educacional. De acordo com o Novo Testamento, há uma ordem educacional especial no ministério. Assim sendo, a igreja primitiva contava com pessoas graduadas, cuja função principal era educacional. Você vai ver isso em Romanos, capítulo 12, versos 6 e 8. 1 Coríntios 12, do 4 ao 10, o 27, o verso 31, Efésios 4, 11, 1 Timóteo 1,
do 1 ao 3, e Tito, capítulo 1, do 7 ao 9. A finalidade consistia de trabalhar com o Espírito Santo na formação espirituais, na formação dos que são espiritual, maduros e amorosos. Veja bem, o que necessita nos dias de hoje. O que é? Cristãos espirituais, maduros e amorosos. Ele só vai adquirir isso na educação, no Ministério da Educação. O dom de ensinar, segundo Paulo, é uma dádiva do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é que nos conduz, que abre a nossa mente para podermos estarmos aprendendo e ensinando a palavra de Deus. Então, para nós concluirmos essa parte que ficou para trás, a educação no Novo Testamento, à luz dos fatos apresentados, parece claro que a Bíblia fornece pressupostos inconfundíveis para um efetivo programa de educação cristã nos dias atuais. Porém, mais do que isso, com a autoridade do Senhor Jesus Cristo e o exemplo da igreja primitiva, temos a responsabilidade solene dada por Deus e de nos dedicarmos a um programa mais compreensivo e abrangente de educação, de treinamento cristão, que nos seja possível realizar com o auxílio do Espírito Santo. Veja bem. Então, nessa questão do pressuposto, onde nós aprendemos sobre educação no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nada disso seria válido se não tivéssemos o auxílio do Espírito Santo, porque diz a palavra que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado e da justiça, e ele é que convence o homem. Então, quer dizer, ele que nos ensina, que nos conduz. Amém? Glórias a Deus. Bom, agora nós vamos falar de um assunto importantíssimo. Nessa próxima aula, estaremos falando sobre Jesus. Então vamos para a próxima aula e logo mais vocês estarão dando sequência.